caramba, o cara não te ouve, você quer ver a sua empresa, ou então ver mais resultados em vendas, em produtividade, e você não está conseguindo, as pessoas estão desanimadas, está todo mundo ali meio que reclamando do produto, reclamando, sabe, da crise, ou então reclamando da pandemia que já está acabando aí, ou então sei lá. O que eu tenho para te dizer talvez possa ser útil no teu processo de liderança. Meu nome é Rafael Lauria e eu sou treinador de pessoas há mais de 10 anos. E aí eu quero te convidar a olhar para o que eu estou olhando e para os resultados que eu já tive na minha vida profissional por causa desses princípios que eu vou trocar aqui contigo, que eu vou conversar contigo agora. Então, o que eu antes te convido a parar para pensar? Como é que eu posso influenciar pessoas de verdade sem me tornar um cara chato, sem me tornar aquele cara que, pô, ninguém gosta de ouvir? E mais do que isso, como é que eu posso lidar com esse cara que eu tenho que dar satisfação e que é muito mala também? Como é que eu faço para compor dentro de um ambiente corporativo, do meu ambiente de trabalho, essas nuances, essas coisas que só atrapalham nos relacionamentos e pior, atrapalham, obviamente, nos resultados que você quer ter na tua carreira e ali com o teu time, né? Bom, a primeira coisa que eu quero te convidar é para parar para pensar o que você controla no seu processo de liderança. Então eu quero logo dar um spoiler, eu não vou nem entrar muito no que você não controla, eu vou logo te dizer que a única pessoa que você tem total ingerência é você mesmo, ponto. Não adianta agora você correr para o lado e dizer, não, eu posso sim por causa do meu cargo, por causa do poder que eu tenho dentro da empresa e eu controlo os outros. Não controla, não tem jeito, não tem como. Agora, o fato de não controlar e você ter consciência disso não quer dizer que você não possa influenciar. E a influência, ela tem direta relação com o quanto você consegue ser um exemplo no processo através das ações que você tem de servir o outro. Aquela história de eu vou te dizer para fazer, vai lá e faz, já passou, isso não existe mais. Tá, vai lá e faz, desde que antes disso você tenha consciência de fazer primeiro, de servir primeiro, para, claro, com esse exemplo, arrastar as pessoas que estão ali no teu time. Você pode influenciar desde que você tenha essa consciência e, principalmente, haja através dessa consciência, a consciência do servir. O terceiro ponto é que você não tem como controlar coisas que não estão ao teu alcance e não tem por que perder energia e tempo com isso. Não dá para controlar a taxa de juros de um país, a guerra lá fora, não tem como. O que você pode fazer é cuidar de você para que você controle a si mesmo e, obviamente, tenha os melhores resultados e atitudes, influenciar quem está ao teu redor através do teu exemplo e do teu olhar de servidão e, por fim, não perder tempo nem energia com aquilo que não está no teu controle. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o quanto você se importa de ser um cuzão ou não. Como assim? Presta atenção. A questão aqui, o ponto é o que eu estou fazendo que as pessoas percebam de mim através das minhas atitudes, das minhas decisões e das minhas ações. Como elas percebem? Lembra que só a intenção de querer ter melhor produtividade, melhores resultados, não quer dizer nada, porque a intenção morre na intenção. A questão é como devo agir e, mais do que isso, como é que eu devo fazer com que se perceba essas ações e, obviamente, os meus comandos, né? Não o comando de mandar, mas os comandos de ação, de servir, como eu disse no tópico anterior. Então, assim, você passa por cima da dúvida de dizer, o que vão pensar de mim? Será que eu vou agir assim ou agir assado? Não perde tempo com isso, não. Entenda qual é o seu foco, a sua intenção e se faça perceber da melhor forma possível através de um princípio que para mim faz toda a diferença, qual seja cruel com os desafios que você tem. Seja cruel com os problemas que vêm em decorrência de todos os desafios que tem dentro da tua empresa, das metas que você quer alcançar. E ao mesmo tempo, suave com as pessoas. A diferença está aí. E aí você vai entender que a percepção de cuzão vai passar longe dessa atitude. A partir do momento que você tem consciência que os problemas sim devem ser enfrentados e as pessoas devem ser respeitadas. Simples assim. Agora, tem um método que eu acho fantástico para que você consiga corrigir atitudes e, mais do que isso, incentivar quem está fazendo aquilo que você está gostando, dando aquele resultado.
Como é que você pode chegar com alguém que, por exemplo, você percebe que não está dando os resultados, não está agindo de acordo com aquilo que você sabe que é mais harmônico e que vai trazer resultados? Senta com essa pessoa, chama ela, foca num primeiro momento nas virtudes que essa pessoa tem, olha sempre para a atitude dela e não para ela, é muito importante, e enfatiza essa virtude. Fulano, vem cá, eu quero te dizer que eu gosto muito da sua pontualidade, por exemplo, tá? E você tem sido pontual, você tem chegado no horário, isso é muito bom, isso ajuda muito, isso traz confiança. Ou seja, nesse momento você está incentivando e mostrando para aquela pessoa o quanto você percebe nela uma boa conduta, uma conduta que ajuda o time. Aí depois você fala exatamente aquilo que você quer ver de melhor nessa pessoa e preste muita atenção. Essa é a hora que você vai corrigir, vai buscar a correção da ação dela. Então você diz, olha, eu gosto muito do fato de você ser pontual. Mas sabe o relatório? Bom, eu acho que o relatório poderia ser um pouco mais detalhado, para que a gente entenda mais o que você quis passar, e mais do que isso, seja um pouco mais claro também, porque não ficou tão claro no último relatório que eu li e que você mandou para a gerência. Beleza? Você corrigiu, você deixou claro o que você quer ver de melhor naquela... Desculpa. Você falar aquilo que você quer de melhor naquela atitude dele, beleza? Aí o terceiro ponto é você, aí sim, no final da história, enfatizar aquilo que você acha de melhor ainda na atitude que aquela pessoa faz. Olha como você consegue, nesse sistema, nesse método, corrigir a atitude da pessoa para aquilo que você quer que ela seja corrigida. Então você diz, olha, você é muito pontual, gostaria que, eu posso dizer que o que poderia ser melhor seria um relatório mais claro, e por fim eu quero dizer que o que eu mais gosto de você é saber que você está fazendo tudo isso por causa da sua família, por causa dos seus filhos. Olha como você passa empatia a entender o contexto da situação do seu liderado. Isso tudo está realmente uma consciência para esse processo de corrigir algum ato. E olha, no final dessa conversa, você pode inclusive pedir um compromisso, uma chamada para ação, que a gente chama, nesse processo de conversação. Você diz assim, posso contar com você para que daqui para frente esse relatório seja entregue da melhor forma possível? E aí, quando você ouve um sim dele, ele está verbalizando, assumindo um compromisso com você nesse processo. Então, olha que legal como você consegue corrigir. E quando você quer que ele faça uma coisa melhor ainda do que ele já está fazendo, foque nas virtudes. Olha, fulano, eu gosto muito de você porque você é pontual e eu quero te chamar para te dizer o seguinte, você tem os seus relatórios têm sido excelentes. Mantenha isso, tá? Tô gostando muito, parabéns. Pô, não tem nada melhor, o cara tá ali, chegou para trabalhar e você teve o cuidado de chamar ele para enfatizar algo que você tá gostando, a pessoa fica muito mais incentivada, muito mais motivada. Esse é o convite, tá bom? Vamos ao terceiro tópico aqui. Bom, ao quarto, né? Já estamos no quarto, tá? Presta atenção se na hora que você estiver verbalizando, falando, se você estiver conversando com o teu time, chamando para esse tipo de conversa corretiva ou então incentivadora, se as pessoas têm te ouvido ou se elas têm te escutado. Como assim, Rafael? Não é a mesma coisa, não? Eu veio escutar? Bom, eu posso te adiantar e te garantir que não. E eu vou te dizer qual é a diferença básica entre alguém te ouvir e alguém te escutar. O ouvir tem muito a ver com a questão orgânica. Eu estou aqui, se passar um carro ali, eu vou ouvir o carro porque passou e assim por diante, mas não quer dizer que eu saiba qual é o carro, não quer dizer que eu saiba se foi uma freada brusca ou não, simplesmente ouvir. Ou então uma música que toca ali fora, que eu sei que está tocando e eu não sei qual é o nome da música, eu não sei o que é a música, se é rock, qual é o ritmo, eu simplesmente estou ouvindo. É muito comum, é orgânico. E se para eu não ouvir, eu tenho que, de forma física, fazer alguma coisa como tapar os ouvidos. Isso é ouvir, mas não quer dizer que seja escutar. E aí o escutar traz para o que eu chamo de ato intencional. Você sai
do só ouvir, que pode ser incluído, inclusive um ruído, e passa a escutar. Escutar o que realmente importa, o que interessa, para que você, mais do que qualquer coisa, por ter escutado, entenda. Aí está o ponto. O escutar é você dar o ato intencional do prestar atenção e saber exatamente qual é a comunicação que o seu interlocutor está querendo passar a você. E aí eu pergunto mais uma vez, as pessoas têm te escutado ou elas têm só te ouvido? Porque ouvir é muito fácil, inclusive eu posso até fazer de conta que estou ouvindo, né? Ah, tá, balança a cabeça, mas será que está realmente escutando? A gente vai saber como. Primeiro, tem uma forma muito eficaz de se confirmar. Quando você valida ou busca a validação na hora da comunicação. Onde você pede ao outro que dê um confirmado ou repita o comando que você deu. Simples assim. Fulano, eu quero que você chegue amanhã às 6h30 da manhã. Exemplo, tá? E aí a pessoa diz, ok, aí você pode me confirmar como? Me diga, que horas é que você vai chegar amanhã, o que você assume comigo chegar amanhã? Ah, amanhã eu chego às 6h30. Ali você validou. Simples assim. Teve a certeza que aquela comunicação foi extremamente clara no processo de construção. Então, tá aí uma grande diferença e é bom estar sempre atento para saber se estão te ouvindo ou se estão te escutando, tá? E é óbvio que nesse processo você tem que começar hoje, tá? Quero te lembrar aqui que meu nome é Rafael Lauria, que isso faz parte desse projeto, faz parte de um e-book que está aí à tua disposição para você baixar a hora que você quiser, para você estudar, para você ler. É totalmente gratuito, é para você realmente aprimorar a tua forma de conduzir o teu time. E também, claro, se tiver interesse, a gente trata disso. Eu tenho mais de 10 anos de experiência cuidando de pessoas, de times, de líderes, para que eles realmente sejam líderes e, obviamente, tragam com isso melhores vendas, melhor produtividade, uma qualidade no ambiente de trabalho através de palestras e cursos que eu ministro na tua empresa, no teu local de trabalho e em auditórios, em lugares mais abertos também. A gente faz tanto aberto quanto fechado, tá bom? Vamos para o próximo ponto agora? Vamos lá. O que você pode fazer de cara? Como é que você pode já começar a fazer a coisa acontecer? Porque é muito legal ter consciência disso, estudar, mas se eu não verificar logo como isso pode ser útil agora, amanhã, fica meio desestimulante, né? Bom, eu posso te dizer o seguinte, que tal, sem demagogia, sem pensar duas vezes, você pegar as pessoas mais importantes que você conhece aí no seu time, que são influenciadoras por causa dos resultados que tem, e diga assim, fulano, vem cá, quero conversar com você. Quero te dizer que eu estou contigo, que realmente nós temos um projeto juntos aqui e você faz parte disso e você é muito importante. Ou seja, um primeiro passo logo de cara é você deixar claro para a pessoa o quanto ela é importante naquele contexto. E aí ela pode até se assustar, porque talvez você nunca tenha tido esse tipo de atitude, mas que já vai mostrar uma diferença e não tem erro nenhum, não tem que ficar aqui pensando, caramba, eu nunca fiz isso, o cara vai achar estranho, o que é que ele vai pensar de mim? Lembra da história do segundo tópico lá? Será que eu vou ser cuzão ou não? Esquece isso. Você está tendo, além da intenção certa, a atitude certa para aquele objetivo que você quer alcançar. Então, de cara, eu te convido a demonstrar ao teu time, logo de pronto, o que você realmente quer, o que você espera e, obviamente, o quanto você quer que aquele colaborador engaje com você nesse processo. Simples assim, sem muito mimimi, né? Você tem toda essa construção, tá? E aí tem um ponto, cara, que isso é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, principalmente em grandes corporações. Eu estava conversando com um amigo meu que me relatou como seria uma grande multinacional e como eles tratam a liderança ali, como é que o líder se coloca quando principalmente há muitos desafios dentro da empresa acontecendo, né? Muitos problemas acontecendo. E aí eu te faço a seguinte pergunta. Você, como líder, cobra por resultados ou só faz para tirar o seu da reta? Simples assim. Como é que é? Porque uma coisa é certa, a gente age por dois extremos.
que é o extremo do fugir da dor ou do querer sentir o prazer. Isso é o nosso lado mais animal, né? Menos evoluído. E quando você percebe num ambiente laboral, num ambiente de trabalho, que você vai ser penalizado em algum nível, vai ser chamado a atenção por algo que você tinha que fazer ou não fez completamente, ou deixou de fazer mesmo, você começa a querer logo, isso é mais comum que você imagina, hein? Talvez você já tenha passado por isso. Cara, quem foi o culpado nessa cadeia? Será que foi o estagiário? Pô, eu dei aquele comando, o cara não entregou. Pô, e aí começam aquelas dúvidas e mais. Qual a melhor? Pô, sem dúvida, isso já aconteceu até comigo. E aí eu aprendi pegando porrada. Qual a melhor justificativa que eu dou para minimizar as consequências para mim nesse processo? Esse é o ponto. Quando você está nesse padrão, consequentemente, aquela excelência que eu tanto quis, principalmente no início da minha carreira, entregar, ela vai perdendo a qualidade, porque eu não estou mais voltado para os resultados que eu tanto quis conquistar. E sim, por conta daquele contexto todo de, às vezes, inclusive, se deparar com pessoas que se dizem líderes, mas não são de verdade, porque são chefes, eu querer logo voltar e dizer, pô, deixa a primeira coisa aqui como eu tiro o meu da reta. E, infelizmente, isso não ajuda. A questão aqui, eu vou te dizer isso com muita... eu posso dizer por experiência própria. Até como advogado que sou, e já tive que, algumas vezes, me justificar para algum cliente. Nessa justificativa, eu poderia dizer, botar a culpa no juiz, botar a culpa no estagiário, etc. Mas eu já tive a oportunidade de viver o busca por resultados em vez de tirar o meu da reta. Como? Simplesmente, por mais difícil que seja, falando a real. Botando a real em caras limpas ali. Fácil? Ninguém está dizendo que é fácil. Não colher as consequências disso? Também não, nada a ver. Não é por aí o caminho. Mas entender que esse é o processo mais harmônico, por mais difícil que seja. E quando eu tenho essa conduta, é tão legal que quem tem consciência de te cobrar se sente muito mais seguro com você. Porque você deu a real. Foi lá e botou a cara para bater. O convite faça isso, porque isso realmente é o melhor caminho. É o que vai te dar resultados de segurança e confiança. Principalmente pela percepção que você quer passar a quem é liderado por você. Para não ficar aquele negócio, pô, o cara fala uma coisa, age de outra e assim por diante. Isso é muito importante, viu? E muito... isso traz muitos resultados mesmo, na real, tá? Por fim, uma pergunta que faz toda a diferença também na tua liderança, no comandar equipes e times. Você gera confiança ou gera medo? Eu vou contar uma rápida aqui para você, que tinha um gestor de uma empresa, eu era advogado da empresa, e toda vez que ele chamava no gabinete lá em cima, era lá em cima o gabinete dele, todo mundo ali na sala, me lembro que eu ia de vez em quando na empresa, e aí tocava o interfone, o telefone interno, né? E aí a pessoa dizia, peça pro fulano subir aqui. Lá com o gestor, uma empresa que não era tão grande, mas eles já tratavam direto. Cara, depois que o cara ligava lá para baixo, todo mundo dizia, pô, ferrou. O cara tá chamando ele lá em cima. E o sentimento ali, aquele clima ficava pesado, porque o cara tinha chamado para uma conversa. E sabe-se lá o que seria essa conversa. Talvez não fosse nada tão sério. Mas aquele gestor, aquele pseudo-líder, passava tanto medo, onde algumas vezes, quando essa chamada ia acontecer mesmo, foi lá, era para o cara ser demitido, coisas assim. Então as pessoas realmente ficavam muito, muito inseguras nesse processo. E eu vou te dizer o porquê. Que aí está um grande ponto de diferença e que pode fazer realmente, eu estou falando isso sinceramente com você, pode fazer realmente total diferença na sua liderança. Sabe qual é o grande problema? É quando o líder, ele tão somente, guarda aí as palavras tão somente, foca no resultado. Quando tudo para aquele líder, ou então para aquele gestor, para aquele chefe, para aquele superior hierárquico,
é o resultado e ponto. Quando isso acontece, infelizmente, aquele cidadão que trata isso tão somente como algo a ser alcançado e ponto, ele não olha para quem está interagindo naquele time, que é o liderado, para a pessoa do liderado. Óbvio, é interessante porque há um outro erro também contrário, né? Do outro extremo, quando eu olho só para a pessoa e não olho para o resultado, também não faz sentido. Quando eu consigo interagir bem, sou realmente um cara que influencia, mas que não tem resultados. Óbvio, isso não faz sentido também. Mas pior do que isso é quando tem alguém que só pensa no resultado, porque aí, entenda, se eu estou falando de time, se eu estou falando aqui de uma equipe, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de comportamento. Tem gente que não entende e não entende que entender de comportamento é a solução para os resultados aparecerem com muito mais frequência, né? Do jeito que você quer. É esse o ponto. Olhar não só para o resultado, mas sim fazer a pergunta de ouro nessa construção. Qual a forma, a melhor maneira de eu realmente entender quais são as deficiências do meu liderado ou quais são as virtudes dele que fazem ele produzir mais? Para que quando eu olhe para as deficiências, eu possa ajudá-lo a supri-las. E quando eu olhe para as virtudes, eu posso ajudá-lo a incentivá-las ainda mais. Simples assim. Olha que quando eu tenho essa mudança de paradigma nessa construção, olha como tudo muda. E que o resultado, obviamente, quando eu tenho essa conduta, virá. E se não vier, não é exatamente porque eu deixei de fazer algo nesse sentido, é porque deve ter algum outro fator que eu preciso também dar uma olhada com carinho. Mas lembra, a partir do momento que eu mudo o paradigma e não olho só para o resultado, eu me preocupo com as pessoas que vão construir esse resultado comigo e olho mais do que isso, para as deficiências e para as virtudes, para que eu as ajude através da ação e do exemplo que eu sou, é óbvio que os resultados virão. E aí até aquele ambiente, ele fica muito mais harmônico e mais do que isso, você passa a influenciar de verdade as pessoas porque as pessoas sentem que você está olhando para elas e para o comportamento delas. Simples assim. Vou te lembrar, eu sou Rafael Lauria e eu amo ensinar pessoas a serem melhores e terem resultados nas suas vidas. Para isso é que eu escrevi esse e-book que para mim faz toda a diferença nessa construção, é um nome bem legal, né? E para mim é um nome que faz todo sentido, né? Como cobrar sua equipe sem ser um cuzão, simples assim. E ele tá aí, é gratuito, é para você, pode baixar. Se chegou até aqui é porque você tem interesse nesse assunto e eu tenho certeza que esse e-book vai ser muito útil para você. E também, se você chegou até aqui, eu quero te convidar a contactar aí através do WhatsApp, porque eu há mais de 10 anos eu incentivo as pessoas a venderem mais, a lucrarem mais, a estarem mais harmônicas no processo de construção das suas carreiras. Eu tenho uma coluna na Rádio CBN que eu falo só sobre comportamento. E eu quero poder te ajudar, quero poder ir na sua empresa, no seu local de trabalho, em locais abertos também que a gente faz. Quero poder dar uma palestra falando exatamente isso, fazendo exatamente essa pergunta para você e para o seu time. Como cobrar a sua equipe sem ser um cuzão. Te convido a estar comigo. Se você tiver interesse, eu quero realmente estar aí com você palestrando na tua empresa e para você, beleza? Então, contacta a gente, clica no WhatsApp aí para falar com nossa empresa. A Ebex tem mais de 10 anos ensinando pessoas, ou cuidando de pessoas para que elas cuidem de suas carreiras e assim eu poder ser útil na tua vida, tá bom? Meu nome é Rafael Lauria, sou CEO da Escola Brasileira de Excelência, do grupo Ebex, e quero te servir, tá bom? Conta comigo.